Oi, pessoal, tudo bom? Bom, para você que acompanha aqui o canal e também o podcast, você sabe que eu estou fazendo uma série sobre burnout. Afinal, nesse ano, a OMS passou a considerar o burnout como um fenômeno associado ao trabalho. Mas o que significa isso? Bom, eu já conversei aqui no canal e também no podcast com a advogada Juliana Maggi para ver quais seriam aí as implicações trabalhistas que a gente teria. E hoje eu chamei o psicólogo Flávio Fontes para falar com a gente. Bom, o Flávio, ele é formado pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Ele defendeu em 2016 uma tese de doutorado em psicologia sobre a síndrome de burnout. Ele atualmente é professor adjunto do curso de Psicologia da Faculdade de Ciências da Saúde do Trairi, que também é lá da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Ele também é chefe do Serviço Escola de Psicologia Aplicada pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte também. E ele é colaborador da residência multiprofissional em saúde materno-infantil do Hospital Universitário Ana Bezerra. Por isso eu estou super feliz de ter o Flávio aqui. Acho que vai ser uma conversa super bacana. Flávio, muito obrigada por você ter topado falar aqui com a gente. E a primeira pergunta que eu queria te fazer é, na verdade, conte mais sobre você e como foi que esse tema do burnout passou a fazer parte da sua vida profissional também. Obrigado pelo convite, Fernanda. E acho sim que para iniciar, né, como foi que isso chegou na minha vida, que você perguntou, acho que na própria graduação em psicologia eu já fui ouvindo falar sobre o tema, né? Na parte de psicologia do trabalho, então a gente tinha disciplinas, tive professora que fez investigação também sobre esse tema, então aquilo apareceu já ali no percurso da graduação. Mas depois disso, né, eu passei algum tempo sem, digamos assim, prestar mais atenção para esse tema de forma específica, até o momento que eu ingressei no doutorado. E foi aí que resolvi fazer uma investigação sobre o tema. Eu estava, naquele momento, né, ligado ao grupo de estudos e pesquisas sobre o trabalho da UFRN. Então, eu pensei, acho que vai ser interessante se eu escolher um tema que tenha, vamos dizer assim, chamado atenção, né, nesse campo da saúde mental do trabalho. Eu estava convencido de fazer um estudo teórico que envolvesse a história da psicologia, a história dos conceitos em psicologia, e o burnout parecia ser algo bem interessante, e foi por isso que eu escolhi ele. Mas eu acho que ainda tem essa dimensão pessoal também, porque essa dimensão, qual o sentido do trabalho na nossa vida, né? Assim, qual o lugar que o trabalho ocupa na nossa vida, o que é que queremos fazer em termos profissionais. Acho que isso estava mexendo comigo na época, e isso me atraiu ainda mais para pesquisar esse tema. Que legal. E acho que uma curiosidade, assim, como é que eu conheci o Flávio? Eu estava lendo um artigo lá da revista New Yorker, né? Um artigo sobre burnout, e citaram o Flávio. E eu fiquei super orgulhosa, assim, falei, nossa, um brasileiro está sendo citado lá, porque ele escreveu um artigo sobre a história do burnout, né? Foi assim que você foi citado lá na New Yorker, não foi? Exatamente, e eu acho isso muito importante, porque eu acho que compreender as coisas historicamente é muito importante. Eu acho que a gente vai entender sempre melhor quando a gente olha para as coisas na sua mudança histórica. E foi isso que eu tentei fazer com a história do burnout. Quer dizer, é tão recente, foi algo que começou a ser discutido na década de 1970. Uhum. E, para minha grande surpresa, apesar de estar bem ali, parece que já estava esquecido, assim, parecia que não se dava muita atenção para esse período, o que é que tinha ocorrido ali, e era como se as pesquisas de hoje em dia já não precisassem mais saber exatamente o que é que tinha acontecido na década de 1970. Sim. E aí, quando eu fui atrás disso, eu descobri que era algo interessantíssimo e que valia a pena demais a gente saber mais sobre essa história. É verdade. Até se você já puder contar um pouco sobre isso, assim, eu acho super interessante. Foi um psicólogo alemão, né, que citou pela primeira vez a palavra burnout. Eu acho que num grupo de pesquisa que ele estava fazendo, não era? Pois é, ele se chama Herbert Freudenberger,
E a história de vida dele é muito interessante e ajuda a entender mesmo o que é o burnout, porque ele foi um dos primeiros a falar sobre o assunto, né? Tem umas capas interessantíssimas. Essa edição aqui em português, como é que é o Estafa. estilo da capa, e o título é Estafa, né? Que Bem é a anos. versão em português desse livro aqui, ó. Nossa, bem anos 70, né? 80 essa capa. Exatamente. A gente carrega bem aqui o peso da época. Quando você olha para essa capa, você já sente aquele momento ali. Uhum. Então, ele teve uma infância muito difícil, né? Ele veio na Alemanha nazista, então ele, para poder sobreviver mesmo, ele contou com a ajuda de muitas pessoas, viveu na rua e foi saindo de um país para outro até chegar aos Estados Unidos. Então, ele teve uma infância muito complicada e isso fez com que ele se interessasse durante toda a vida por trabalhos voluntários e por ajudar crianças e adolescentes em situação de carência, privação de alguma ordem, né? Então, ele Uhum. sempre teve esse interesse, sempre conectou esse interesse com a história de vida dele, né? Ele sentia que precisava fazer pelos outros coisas que tinham feito por ele. Ele tinha recebido ajuda, ele tinha sobrevivido graças à ajuda. Ele precisava ajudar as outras pessoas. Então, ele mesmo faz essa conexão da história de vida com por que ele se interessa pelo trabalho voluntário. E aí eu acho que essa história realmente a gente precisa contar, porque, como eu falei, apesar de estar bem próximo, Sim. parece ter sido muito esquecida. Na década de 70, existia um movimento chamado de clínicas grátis, né? E essas clínicas grátis estavam dentro do contexto do movimento hippie também nos Estados Unidos. Então, surge em Olha. 1967, em São Francisco, num famoso cruzamento lá, Haight-Ashbury, que é conhecido pelo ser, digamos, o epicentro da cultura hippie de São Francisco. Eles criam uma clínica grátis para atender pessoas que estão em dificuldades, estão vivendo nas ruas, que são usuários de drogas, têm problemas de saúde, não tem como encontrar um serviço de saúde, um serviço de atendimento. Então, esse movimento ele se espalha pelos Estados Unidos, até pelo Canadá, criando várias clínicas gratuitas em várias cidades. E o Freudenberger vai visitar lá em São Francisco essa primeira clínica e quando ele volta para Nova York, ele vive em Nova York, ele decide criar uma clínica desse tipo lá também. Então, como falei, a da história de vida dele, da questão do trabalho voluntário, né? Então ele trabalhava como psicanalista durante o dia e quando chegava à noite ele ia atender nessa clínica, né? Nossa. Então, ele começa a se dedicar enormemente para isso, né? E é isso que conta a própria história, né? Ele diz que trabalhava, às vezes, 10 horas na clínica, né, durante o dia, e depois ainda ia para a clínica gratuita e Nossa. trabalhava até a madrugada, chegando até 1 hora da manhã, por exemplo. Uhum. E ele disse que fez isso durante muito tempo seguido, né? E ele estava completamente dedicado a essa causa, né? Uhum. E aí chega um momento em que ele diz que as pessoas começam a dar sinais para ele, né? Tipo assim, tá tudo bem com você, né? E ele, sim, tá tudo bem. Mas não tava, né? Assim, e aí ele começa a perceber que ele está dentro de um processo, vamos dizer assim, de adoecimento, né? Assim, de certa maneira. Uhum. E aí o que acontece é que a família diz para ele tem uma esposa, né? E filhos, e a família diz para ele, vamos sair de férias. Era no Natal, né? Ele diz tudo certo. Sendo que quando ele chega em casa, ele não consegue arrumar a mala, porque ele está exausto. Nossa. Ele simplesmente desaba na cama e aí, de uma forma bem exagerada, ele diz, né, perdemos o voo, que era no dia seguinte, e eu dormi durante 2 dias. Nossa. E eles perdem a viagem, né, programada, porque ele não conseguia mais se organizar, né? Ele precisava descansar, ele não conseguia mais nem fazer a própria mala e acordar no horário para pegar o voo. E aí ele diz, bom, cheguei num ponto que alguma coisa chegou aqui no limite totalmente, ultrapassou esse limite. E ele chega no outro dia e pensa, bom, eu preciso investigar a mim mesmo. Então, ele começa a gravar, né? Ele pega um gravador, começa a colocar lá coisas que ele está sentindo, né? Ele começa a falar sobre ele mesmo. Ele escuta o que ele falou sobre ele e depois ele grava mais. Ele vai nesse processo de autoinvestigação. Bom, essa é a história, vamos dizer assim, de como é que ele chega a falar sobre o assunto. Então, quer dizer, é extremamente pessoal, né? É Sim. uma parte, digamos assim, da vida dele que está envolvida nisso
Isso significa ter chegado até o limite, ultrapassado esse limite em termos de esgotamento, acho que é a palavra, né? Ou exaustão, palavras-chave aqui que vão ser usadas por ele, né? Da energia, né? Então ele fala, a minha energia foi completamente exaurida, eu cheguei a um ponto de total esgotamento, de tanto querer dar, né? De tanto querer oferecer, de tanto querer contribuir, não olhei para mim mesmo e cheguei a um esgotamento total. Então, eu acho que esse é um ponto interessante, assim, conhecer essa história de vida dele. E essa coisa de dar, né, de dar e cuidar muito mais do que a gente tem para dar, é a história de vida de muita gente, né? E isso leva a um burnout mesmo, a um esgotamento, né? Isso, e ele investigou muito essa dinâmica psíquica de por que você pode estar atraído a fazer tanto assim, vamos dizer dessa maneira, né? Então ele investigou muito isso desse ponto de vista psicanalítico, psicológico, quer dizer, o que pode levar alguém a pensar dessa forma, a agir dessa maneira, que tipo de motivação, mesmo que seja inconsciente, pode estar levando essa pessoa a esse tipo de comportamento, né? Então, acho que esse é um ponto forte aí do trabalho dele, se perguntar e analisar que mecanismos psicológicos podem levar alguém a esse extremo. E isso você acredita que tinha a ver com a história de vida dele, com a infância dele, por ele ter passado por tanta dificuldade durante a infância, agora ele dá mais do que o que ele tinha para dar? Ele mesmo faz essa ligação, Fernanda, né? Então, assim, me sinto autorizado aqui a achar que sim, pode ser por aí mesmo um fator importante dessa história dele, porque ele mesmo traz isso, assim, ele escreve isso. Quer dizer, ele se autoanalisa e coloca, enfim, como explicação do próprio processo dele, essa dimensão da infância dele, de como ele queria retribuir de alguma maneira. Então, acho que faz sentido, assim, né? E para você, assim, o burnout também tem um fator pessoal? Foi algo pessoal em você também te tocou para você começar a estudar e se especializar nisso? Com certeza, eu acho que eu estava, como falei, em momentos de me perguntar sobre o sentido do trabalho e burnout e sentido do trabalho acabam muitas vezes se conectam também, porque um trabalho que você está vivenciando como desprovido de sentido pode acabar sendo algo particularmente pesado, né? E difícil de lidar, difícil de executar e que te deixa exausto mais rapidamente, porque no fundo você não quer fazer aquilo, você não acredita naquilo, você está ali fazendo, mas fazendo a força, vamos dizer assim, porque você acha que ele fundamentalmente não é assim tão interessante, ou não tem algo que permite sua expressão pessoal, algo assim, enfim, mil razões podem acontecer. E aí, nesse momento, a falta de sentido no trabalho pode deixar, como eu falei, com que ele seja algo que, usando a metáfora do Freudenberg, sugue sua energia, né? Retire muito rapidamente a sua energia. Então, poucos minutos ali parecem como horas, né? E você já está esgotado, e mal começou, porque você já não aguenta mais aquele trabalho específico. Então, eu acho que esse tipo de vivência do sentido do trabalho, o modo como você se sente cansado fazendo alguma coisa que você não se sente particularmente motivado, que você não acredita nela, e ao contrário, como você está muito motivado, que você acredita muito no que você está fazendo, você esquece às vezes a hora e passa do horário porque você está entusiasmado com aquele trabalho, porque você vê muito sentido nele, e aí você se sente energizado pela tarefa. E você faz, de repente, mais do que você planejava fazer naquele dia. Então, eu acho que eu vejo aí uma conexão interessante entre essa dimensão do sentido do trabalho e o modo como você vivencia ele como algo que te esgota, ou ao contrário, que te dá energia. É verdade. Ele tem várias camadas, né, o burnout, até onde eu entendo. Até eu queria te perguntar, assim, sobre isso, porque o burnout não é só uma exaustão de horas que você passa no trabalho, ele também pode ser, como você falou, que, assim, você não vê um significado no seu trabalho e aí 1 minuto parece que são 3 horas, mas também tem a ver com um ambiente hostil de trabalho, com assédio. Ele tem várias camadas, né, que podem acontecer para desencadear um burnout, não é? Eu acho que isso é muito importante, porque eu falei, o Freudenberg ele discute muito essa dimensão interna e ela é super importante.
Eu acho ela uma dimensão muito importante. Mas ela está longe de ser a única. E na parte de psicologia do trabalho, nós estamos sempre vendo isso em termos de muitos níveis e de forma multifatorial. Então, você tem um aspecto, vamos dizer assim, pessoal, que a gente estava discutindo mais, mas aí você tem também aspectos organizacionais. E aí até aspectos de sociedade. Então, isso vem em muitos níveis diferentes e a forma como essas coisas vão se concatenar para produzir aquilo que está acontecendo com uma determinada pessoa pode ser extremamente complexa. Então, assim, do ponto de vista organizacional, tem muita coisa acontecendo que pode levar a esse burnout, independentemente, vamos dizer assim, de aspectos pessoais como esses que a gente estava analisando, né? Eles podem ficar, inclusive, em segundo plano, né? E aí eu acho que é interessante ver um pouco, por exemplo, a análise que a Christina Mesler faz de 6 áreas de vida e trabalho do que ela vai colocar como, vamos dizer assim, como é que os aspectos do indivíduo e da organização vão interagir entre si e vão provocar um ambiente de trabalho que seja saudável ou que seja adoecedor, né? E aqui eu vou até ler alguns dos itens, que eu acho que eles são bem interessantes para dar essa visão geral, assim, de quanta coisa está acontecendo do ponto de vista organizacional. Ela começa com carga de trabalho, o que é algo bastante razoável pensar que isso vai ter uma influência em tudo, né? E a carga de trabalho está alta ou baixa, quer dizer, até que ponto você tem controle sobre a carga de trabalho que você recebe? Isso é uma questão, né? Quer dizer, não necessariamente isso é algo que você vai ter um controle tão preciso, tão forte assim. Bom, mas a carga de trabalho é um fator. Depois, a questão do controle ou da autonomia, que eu já puxei, né? O quanto você é capaz de definir sua própria organização de trabalho ou ser definido por outra pessoa. Então, quanto menos liberdade você tem para definir e organizar o seu trabalho, mais isso pode ser perigoso para a sua saúde mental, né? Com certeza. Porque se você tem essa liberdade de organizar o seu próprio trabalho, você vai regular isso de acordo com momentos, necessidades, se aquilo não está dando certo, você muda. Mas se você não tem essa liberdade, se alguma coisa está te ferindo no trabalho, você não consegue mudar aquilo, você vai continuar apanhando daquele mesmo problema, e outra pessoa diz que aquilo deve continuar igual e você não pode mudar. E aí, né? É verdade. Isso é um problema gigante. Então, essa questão do controle da autonomia é outro aspecto. Depois, recompensas, né? Ela fala, quer dizer, você está recebendo reconhecimento e recompensas mesmo financeiras ou de outra ordem, que você sente que aquilo, digamos assim, corresponde ao que você está fazendo, né? Então, se você sente que você faz muito, recebe muito pouco, né, em troca, isso também pode levar a um processo de esgotamento, né? Isso está relacionado também com outro item dela, justiça. Ora, justiça é justo o que você recebe pelo que você faz, e se você não recebe de uma forma justa, você pode ter aqui vários sentimentos negativos aparecendo, cinismo, raiva, hostilidade, né? E o sexto e último, então, recapitulando, carga de trabalho, controle ou autonomia, recompensas. Eu pulei comunidade, super importante, quer dizer, relações interpessoais no trabalho e como é que elas vão, digamos assim, proporcionar um bom ambiente ou um mau ambiente de trabalho. Se você tem aí, por exemplo, confiança nos seus colegas de trabalho, na sua chefia, relações que são de apoio, ao contrário, de conflito, né? Então, isso vai fazer muita diferença. Comunidade, justiça e valores, né? E aqui entra um pouco, acho, naquela dimensão que eu estava falando no início sobre o sentido, quer dizer, quais valores a sua organização de trabalho tem e eles correspondem aos seus valores ou eles são contrários aos seus valores até e causam sofrimento ético por estar vivenciando aquele trabalho. Então, eu acho essas 6 áreas aqui pesquisadas pela Christina Mesler uma coisa muito interessante para a gente ver que nessa relação da pessoa com o seu ambiente de trabalho tem muita coisa, né? E essas 6 acho que resumem um pouco assim de vários elementos importantes que podem estar desajustados ou podem estar causando um sofrimento. Para quem não conhece a Christina Mesler, que até se você puder contar um pouquinho mais dela, mas a Christina Mesler que é uma psicóloga, eu acho que ela é da Universidade da Califórnia, né?
se eu não estou errada, e ela é uma das pessoas que mais estuda o burnout no mundo, né? Exatamente, ela talvez seja a pesquisadora mais conhecida do tema em todo o mundo, e ela é bastante conhecida também por ter inventado uma forma de avaliar, medir o burnout, chamado o MBI, a sigla, né? É um Maslach Burnout Inventory, ou inventório Maslach de burnout. Então, isso fez com que o trabalho dela ficasse bastante conhecido, né? É verdade. Não, e esses 6 aspectos mostram claramente que não é só uma exaustão por horas de trabalho, né? Mas tem toda uma questão do ambiente, do significado que eu dou para aquele trabalho, ou que eu recebo em troca por aquele trabalho, né? É realmente, que nem você estava falando no começo do vídeo, ressignificar um pouco o que o trabalho significa para você, não é? Eu acho que ela estava investigando isso, mas ela acabou topando aqui com essas 6 áreas com a questão da saúde mental no trabalho como um todo, né? Quer dizer, eu acho que ela, ao investigar o burnout, ela acaba entrando meio que em tudo relativo à saúde mental no trabalho, porque ela começa a perceber que tudo influencia, que tudo isso é importante, que o modo como a gente se sente no trabalho é atravessado por todos esses fatores e que isso pode ser modificado, quer dizer, em termos organizacionais, pode ser realizadas ações para modificar determinados fatores. O burnout acaba sendo, vamos dizer assim, do ponto de vista dela, muito mais uma consequência da organização sobre o indivíduo. É verdade. E uma coisa que eu queria te perguntar que tem a ver com isso também, eu não sei se ela fala em algum desses 6 fatores, mas me pareceu que não, a questão social, porque, por exemplo, quando eu conversei com a Juliana, né, a advogada aqui no vídeo, eu perguntei para ela assim, mas agora que o burnout, né, pela OMS, ele é um fenômeno associado ao trabalho, o que acontece na vida da pessoa fora do trabalho não impacta esse burnout? Então eu até dei um exemplo para ela do tipo, mas eu sou uma mulher, tenho 3 filhos em casa, um relacionamento abusivo e não sei o quê. Isso não impacta o burnout, assim, ou acaba impactando? Você entende o que eu quero dizer? Assim, será que a minha vida não está burning out também, não só o trabalho? Essa é uma pergunta muito boa, porque a gente não tem uma concepção única, padronizada sobre isso. Quer dizer, o termo ele foi sendo utilizado por diferentes autores de diferentes maneiras. Então, se a gente olhar, por exemplo, para o Freudenberger, ele vai utilizar isso de uma forma muito elástica. Então, ele vai falar sobre o burnout, por exemplo, de relacionamentos, o burnout do planeta, certo? Que estamos exaurindo os recursos naturais do planeta. Com certeza. Né? Então, ele pega o burnout e ele está falando, como a gente viu, da vida dele e do investimento dele no trabalho de uma forma extremamente pessoal, conectado com a infância, né? É uma questão muito íntima, vamos dizer assim, do modo como ele se engaja com o trabalho. Ele não está falando isso nesse nível, mas depois ele começa a falar sobre o burnout em outros planos, em outros sentidos, até pensar na questão ambiental, por exemplo. Então, ele pega a palavra e ele sai aplicando isso a muita coisa. Bom, eu acho isso ao mesmo tempo muito interessante, mas também tem esse outro lado, que ok, então o que é o burnout se ele é tudo isso, né? E aí existe uma disputa sobre o significado da palavra no final das contas, porque para algumas pessoas ele foi longe demais, né? Tudo bem, mas se você fala que tudo isso é burnout, então isso deixa de ser um conceito, vamos dizer assim, científico, isso passa a ser o sentido da exaustão, basicamente, como o sentido do dicionário, vamos dizer assim, da palavra, e isso podendo ser interpretado de diferentes maneiras, né? E aí, para algumas pessoas, seria necessário restringir, né, esse âmbito de aplicação do conceito para o trabalho. E a Maslach vai nessa direção, né? Ela vai nesse sentido de restringir e dizer, não, a gente deveria aplicar isso somente ao trabalho. Mas mesmo aqui a gente cai em outros problemas, porque, afinal de contas, onde é que termina o trabalho, né? E o que é trabalho? E aí você falou algumas coisas que eu achei muito interessante, porque ora, o trabalho doméstico, ele é trabalho? Então, assim, de um ponto de vista capitalista, né, se você não está sendo pago, por exemplo, por aquilo, se isso não está sendo uma moeda de troca, né, dentro da sociedade, em troca de um valor a ser recebido,
talvez isso não seja trabalho, mas isso é trabalho nesse sentido de que estamos em uma atividade. Isso Claro. é, obviamente, um trabalho nesse sentido maior, vamos dizer assim, mais amplo de trabalho. Então, assim, até onde a gente pode aplicar isso, né? Isso não está de forma alguma pacificado, como eu falei, porque depende de como é que você vai decidir as fronteiras desse conceito. Mas e até uma coisa que você me falou, né, numa das conversas que a gente teve, que na verdade o burnout ele sempre esteve ali na OMS, ou faz um tempo que ele esteve, mas agora ele passou a ser considerado um fenômeno associado especificamente ao trabalho. Inclusive, se eu não tô errada, eu acho que a Meslick foi uma das que contribuiu ali para a OMS, né? Então, existe mesmo essa, mas é o trabalho, não é o trabalho, agora virou trabalho, né? O que está acontecendo aí, Flávio? É uma história que é um pouco confusa mesmo, porque eu acho que dentro disso tudo que a gente acabou de falar, acho que as pessoas poderiam entender melhor é que, veja, não tem um conceito único de burnout, né? Isso é algo que é bastante controverso. Você tem diferentes teorias e diferentes autores falando, e como falei, ele pode estar mais restrito ou ele pode estar mais amplo, né? Então, é difícil saber do que a gente está falando até saber melhor quem é o autor e qual sentido ele está dando para aquilo, né? Entendi. E quando a gente traz isso para a OMS, né? Quer dizer, o burnout ele já estava na CID-10, né? Sendo que ele mudou um pouco da localização, vamos dizer assim, dele em um certo aspecto, da CID-10 para a CID-11 e mudou um pouco da sua definição também, da CID-10 para a CID-11. Então, a classificação internacional de doenças, geralmente fala dela sim, né? Classificação internacional de doenças. Mas ela não é só uma classificação de doenças. A gente meio que pega esse resumo, né? Ela tem uma história longa, tá? Ela tem uma história realmente longa e que vale a pena conhecer. Vou até indicar aqui um artigo sobre isso, que eu acho que é muito legal. Um artigo chamado Análise da Informação em Saúde, 1893 a 1993, 100 anos da Classificação Internacional de Doenças. Nossa! É uma história longa e fascinante, que eu acho que vale a pena conhecer, porque as pessoas não sabem muito bem o que é a CID, de onde é que ela veio, como foi isso, sabe? Então, assim, é importante saber que ela começou, por exemplo, né, acho que esse é um fato de destaque, que ela começou com uma classificação de causa de morte, certo? Nossa! E depois é que ela passa a classificar outras coisas. E aí que eu falei depois doenças, mas também depois outras coisas. Porque, por exemplo, a parte relativa a transtornos mentais e de comportamento, ela não se chama doença, ela se chama transtorno. Transtornos mentais de comportamento não são doenças, mas estão na CID. Tá. Isso é uma coisa que as pessoas também não conhecem bem, porque, veja, depressão, esquizofrenia não são doenças. Mas estão na CID. Estão na CID, são transtornos. E essa diferença entre a doença e o transtorno, você vê aí que já tem coisa, né? Uhum. Mas a CID, além de ter transtorno e ter doença, tem também outras situações relacionadas à saúde e que estão lá sob algum código, certo? E o burnout estava lá, nessa, vamos dizer assim, parte de outras coisas que não são nem doenças nem transtornos, certo? Uhum. Então, na CID-10, estou até buscando aqui, isso todo mundo pode consultar online, certo? Você pode entrar no navegador e pegar a parte da Organização Mundial de Saúde, que é quem edita a CID hoje. No início não era assim, mas passou a ser mais ou menos ali depois da Segunda Guerra Mundial. Então, isso daí você pode entrar e pegar e ver todos os códigos, todas as áreas, todas as coisas. Se você for na CID-10, você vai ver que tem uma parte assim, né? Fatores influenciando o status de saúde e o contato com o serviço de saúde. Então, como falei, não são transtornos, não são doenças, mas são fatores influenciando o status de saúde e o serviço de saúde. Nessa parte, tinha uma categoria chamada problemas relacionados à administração, vamos dizer assim, da vida, né? E dificuldades relativas a isso. E o burnout estava aí. E ele era definido como um estado de exaustão vital. Essa parte, fatores influenciando o status de saúde e o contato com o serviço de saúde, ela permanece existindo na CID-11. E ele está lá novamente. Mas dentro não tem mais essa parte de dificuldades da administração da vida, né? Tem uma parte que agora
chama problemas associados a um emprego ou desemprego, e ele foi parar dentro dessa parte. E quando a gente vai ver, e aí, como você vê, tem uma mudança, né? Quer dizer, aqui ele está dentro de emprego e desemprego, o que responde para a CID aquela pergunta sobre se o burnout seria relativo somente ao trabalho, né? Sim. Aqui não é usada nem a palavra trabalho, quer dizer, emprego e desemprego, né? Então, assim, será que você poderia ter um burnout do trabalho doméstico, como a gente estava falando, né? Se você pensar com Freudenberger, sim, né? Mas se você pensar aqui, eu acho que não, porque você tem emprego e desemprego, né? Então, assim, até que ponto isso é um emprego? Eu não sei, tem que ter que ver mesmo, essa questão fica difícil, né? Fica. Eu mesmo não sei qual seria o conceito de emprego da CID, mas enfim, coisas à parte. Aqui, qual é a definição que eles vão colocar, né? Eles vão colocar a definição da Christina Meslich, né? Então, eles vão dizer, é uma síndrome conceitualizada como resultando do estresse crônico no ambiente de trabalho que não foi manejada de forma bem sucedida. E aí vem aquelas 3 dimensões do burnout, segundo a Christina Mesler, que são bem conhecidos de todo mundo que estuda o tema, né? Que é a exaustão, né? Como a primeira, né? Depois, um distanciamento mental em relação ao trabalho, o sentimento de negativismo, o cinismo em relação ao trabalho. E o terceiro, um senso de ineficácia e falta de realização com o trabalho. Sim. Então, isso significa que a definição de burnout da Christina Mesler que passou a ser incorporada à parte da CID e dentro dessa área que são de fatores influenciando o status de saúde. Sim, então na OMS está escrito que é um agora, né? Está escrito que é um estresse crônico de trabalho que não foi manejado com sucesso. É isso que a OMS diz. Isso. E isso começou a valer para o mundo, né? Pelo que eu entendi. A partir desse ano, essa definição passou a valer para o mundo. E isso pode impactar as relações de trabalho, né? Sim, mas ao mesmo tempo é preciso ver que a gente já tinha coisas sobre isso antes, né? Então, assim, relativizar um pouco a importância disso. Em certo sentido, claro, é uma mudança importante, porque CID é super influente no mundo inteiro. Sim. Mas é preciso colocar isso em contexto, né? Por exemplo, no Brasil, né, a gente já tinha uma portaria sobre isso de 1999. É a portaria número 1339 do Ministério da Saúde de 1999, que fala sobre transtornos mentais e o comportamento relacionados com o trabalho. Ou seja, o burnout já está mencionado ali nessa portaria do Ministério da Saúde há muito tempo, né? Desde 1999. E o que é mais curioso, é de uma forma que vamos dizer assim, mais forte do que a da CID, tanto da 10 quanto da 11. Porque nessa portaria, ele está dentro de uma parte de transtornos mentais. Tá. A CID não coloca o burnout como transtorno mental, nem na CID 10, nem na CID 11. Essa portaria de 1999 coloca. E aí entra aquilo que a gente estava falando antes, ou seja, não temos um conceito único em que todo mundo concorda sobre burnout, a situação é mesmo de certa confusão entre as falas sobre o assunto, porque essa portaria do Ministério da Saúde coloca como transtorno, a CID não coloca. Entendi. Há uma contradição entre essas duas coisas, entre a portaria e a OMS, né? É verdade. Então essa discussão ainda vai rolar bastante, né, Flávio? Sim, e como você falou, isso impacta, né? Uma das coisas que eu também separei aqui para compartilhar foi em relação a processos judiciais, né? Sim. Tem uma pesquisa que foi publicada em 2018 sobre processos judiciais. Encontraram 48 processos que chegaram no Tribunal Superior do Trabalho. Desses 48 processos, em 26 houve condenação por dano moral. São principalmente contra bancos e contra empresas de telefonia. No caso, pessoas trabalhavam como operadores de call center para empresas de telefonia. E quando você vai ver os valores, quer dizer, principalmente para os bancos, eles podem ser muito altos, né? Encontraram aqui que as maiores indenizações pagas foram de 300 mil, 225 mil, 200 mil e 100 mil reais. Nossa! Em questões com bancos. Então, isso já está impactando. Isso foi publicado em 2018, significa que são coisas anteriores a isso, ou seja, não foi preciso esperar a OMS passar a valer uma nova forma de classificar o burnout em 2022 para que a gente tenha
processos, questões judiciais acontecendo com indenizações altas acontecendo já antes dessa novidade, vamos dizer assim, de mudança do OMS. Então, por isso que eu falei, preciso colocar isso em contexto, né? Com certeza. Isso que você falou das indenizações de 300 mil, isso é para um indivíduo? Sim. Bom, eu não peguei o processo, na verdade, eu não sei dizer se agora, né, se agora estou pensando se é um, ou se é dois, ou se é três, mas quer dizer, é relativo a um processo, né? Eu não sei os detalhes. Nossa, é um valor bem alto mesmo. Porque uma coisa que a gente estava conversando com a Juliana também, né, a entrevista que eu fiz com a advogada, ela falou, bom, a gente tem que reconhecer através de um médico o burnout está acontecendo e a gente tem que ver dentro da empresa quais são os fatores que estão contribuindo para que esse burnout esteja acontecendo. O que eu queria te perguntar é, você quanto psicólogo, como psicólogo, alguém chega para você e você fala, putz, isso é burnout, o que você avaliaria nessa pessoa? Qual que é a melhor definição de burnout para você? Acho que essa é a pergunta. Então, o meu pensamento, Fernanda, acho que ele está muito voltado para a parte de psicoterapia. Então, olhando por esse ângulo, eu estaria interessado em toda a história de vida, em toda a dinâmica psíquica que essa pessoa apresenta e como é que isso pode ser, digamos assim, investigado em benefício do tratamento para ela, né? Então, esse é um ângulo, vamos assim, de abordar a questão. Sim. Mas, nesse outro ângulo da parte da perícia, para questões judiciais, você teria outra forma de pensar essa história, né? Então, assim, você aí teria que pensar dentro, por exemplo, dos códigos da CID, como é que isso ficaria. E aí, uma coisa que a gente observa nesse mundo da perícia é que é muito frequente que você tenha outro código e outra questão além do burnout. Então, ele costuma aparecer junto com a depressão e junto com o transtorno de ansiedade. Então, o burnout, ele aparece, vamos dizer assim, de forma concomitante, até porque, como a gente acabou de ver, ele não é um transtorno na CID, mas ele pode ser citado como um desses fatores influenciando o status de saúde, e esse status de saúde, ele pode estar marcado por alguma outra condição que receba, então, ali o código de transtorno. Como falei, isso geralmente tem sido assim apontado, né, com depressão e transtorno de ansiedade. Então aí você tem uma outra forma, vamos dizer assim, de observar o fenômeno que é dentro dessa parte de avaliação psicológica para a perícia. Entendi. Então o que você está dizendo é o burnout ele não é um transtorno nem uma doença, mas ele pode desencadear alguns transtornos como a depressão, é isso? Ele pode estar, digamos assim, concomitante, inclusive. Concomitante. E aí você tem uma coisa meio complexa mesmo, porque afinal de contas, isso quer dizer, ele pode estar desencadeando, ele pode estar em paralelo, qual é a relação dele com o que está acontecendo e qual é a relação dele com o trabalho. E aí você tem essa dimensão do nexo causal, isso é muito discutido também nessa parte de documentação para a questão da justiça, né? Qual é o nexo causal existente entre o trabalho e determinado problema psicológico. E aí você precisa fazer uma investigação disso para saber se existe esse nexo causal e como é que ele está aparecendo. Porque existe assim uma grande pergunta das pessoas que é como eu sei que eu estou com burnout? Quais são as coisas que vão aparecer em mim que vão indicar que eu estou com burnout? Como que eu sei se eu estou com burnout? Pois é, então, em relação a essa listinha, na verdade, nós temos mais de uma, como eu falei, né? Se a gente considerar que a gente não tem uma definição única de burnout. Então, isso complica um pouco no sentido de que não tem um lugar único apenas ao qual você pode se referenciar para isso. Mas se você levar em consideração essa parte que a gente acabou de falar da Cristina Mesler, que é adotada pela OMS, né? Você tem esses 3 itens, né, que a gente acabou de dizer, né? Então, ali você tem uma forma de compreender um pouco sobre o fenômeno de maneira mais, vamos dizer assim, elencada em 3 itens, né? Assim, no meu caso pessoal, né, eu já tive burnout, assim, em 2017, era uma época em que não se falava muito, tanto é que quando veio isso para mim,
eu nem sabia o que era, assim, eu fui procurar no Google para entender o que era, ficou super confuso, eu achava que era depressão, mas enfim, algumas coisas que apareciam em mim era, claro, eu estava trabalhando muito, num ambiente que na época não estava dos melhores, e aí, assim, sintomas que começaram a aparecer em mim, eu não conseguia dormir, eu passava 3 noites sem dormir, eu comecei a ficar muito doente, então uma hora eu tinha infecção de garganta, aí depois vinha a infecção urinária, aí depois eu lembro que veio, assim, as duas ao mesmo tempo, eu já estava tomando um antibiótico de infecção para garganta, aí comecei a ter infecção urinária, tive que voltar no médico, tive que tomar remédio para conseguir dormir, então eram coisas que iam aparecendo que davam um sinal de que é burnout que está acontecendo com você. Sem contar todo um quadro de ansiedade, de desesperança, assim, de que as coisas fossem melhorar. Então, você acha que isso que eu acabei de te falar são alguns aspectos para as pessoas observarem em si mesmo? Com certeza, Fernanda. Eu acho que todo mundo vai, de alguma maneira, identificar coisas que estão acontecendo de forma diferente, que estão dando sinais de que você não está bem, né? E aí, quer dizer, isso leva você a pensar em mudanças ou a procurar, por exemplo, por uma ajuda profissional. Enfim, isso vai desencadear alguma coisa, geralmente. Então, assim, cada vez mais eu acho que a gente deve pensar como as pessoas podem pensar a respeito da sua própria saúde mental, e eu acho que também consumir, vamos dizer assim, informações sobre isso de uma maneira crítica também. Porque você tem nesse mundo, vamos dizer assim, de soluções, de serviços, de coisas que estão sendo ofertadas, diagnósticos, né? Uma variedade muito grande de coisas e muita controvérsia também entre os próprios especialistas de saúde mental. Uhum. Então, eu imagino que se para a gente mesmo que trabalha com isso, né, isso pode ser extremamente complexo e difícil, eu fico pensando como é que as pessoas que não têm isso como profissão ou como área de estudo se sentem diante de tantas informações desencontradas e variadas sobre a temática, né? Então, eu acho que é importante puxar um pouco também para si dessa responsabilidade de se informar e de procurar e de ter um senso crítico também, quer dizer, não aceitar de pronto aquilo que é dito, sabe? Mas perguntar, peraí, por que você está dizendo isso? De onde foi que você tirou isso? Existem outras alternativas, né, em relação a formas de ver esse assunto, né? Então, eu acho isso importante também. E, claro, isso que você falou, acho que está num momento, vamos dizer assim, talvez ainda mais fundamental e básico, que é de se auto-observar, né? E olhar para si para começar a perceber que talvez algumas coisas não estejam indo bem, né? E esse outro momento que eu estava colocando, acho que já é um momento depois, né? Quer dizer, eu reconheci que eu estou tendo algum problema, eu reconheci que alguma coisa não está indo bem comigo. O que é isso? Como é que eu posso identificar isso? O que é que eu posso fazer a respeito? E aí você começa a ver, como eu falei, né? E dialogar com muita coisa diferente. Então, acho que aí é importante pesquisar e é importante pensar criticamente a respeito do que está sendo colocado. E fazer terapia, né, Flávio? Eu sou uma grande fã de terapias, assim. Eu faço há, acho que uns 7 anos já e eu recomendo para todo mundo. O melhor investimento que eu fiz na minha vida, com certeza, é fazer terapia. Eu acho que a psicoterapia é mesmo uma coisa muito importante, assim, e que pode ajudar em diferentes sentidos, né, assim, na vida. Para mim também, assim, a minha experiência pessoal com a psicoterapia foi muito importante e que me ajudou bastante. E eu fico pensando sobre a dificuldade que pode ser acessar esse serviço, sabe, de psicoterapia. Não é simples você encontrar um psicoterapeuta ou, às vezes, até você poder pagar por um psicoterapeuta. É verdade. Então, você leu logo no início, né? Eu estou atualmente como chefe de um serviço escola de psicologia. Uhum. E isso nem sempre as pessoas se dão conta de como isso pode ser uma ótima via de poder acessar um serviço
não só psicoterapia, existem outros serviços, mas entre eles também psicoterapia por um preço mais em conta ou até gratuitamente, serviços de escola de psicologia. Uhum. Eu conduzi recentemente uma pesquisa que a gente trabalhou com dados do MEC. E eu vi que temos 1.123 cursos de psicologia no Brasil. Todo curso de psicologia no Brasil, ele precisa ter um serviço escola de psicologia. Isso está previsto em lei, a Lei 1962, do ano de 1962, que regulamenta a profissão da psicologia no Brasil, ela coloca isso. Então, isso significa que nós temos 1.123 serviços de escola de psicologia pelo Brasil afora. É muita coisa. E esses serviços, eles têm essa característica, como eu falei, de fornecer, né, não só psicoterapia, mas também psicologia escolar, psicologia do trabalho, outras áreas da psicologia, serviços, e ao mesmo tempo ser um ambiente de formação para os alunos que estão no curso de psicologia. Então, como eu falei, geralmente são coisas que são ofertadas de forma gratuita ou muito abaixo do preço de mercado. Uhum. Então, isso se transforma numa oportunidade também para as pessoas poderem acessar serviços de psicologia quando você não tem, às vezes, condições, por exemplo, financeiras de pagar por uma psicoterapia. Nossa, isso é super legal. Eu não sabia que existia isso. Porque realmente, assim, terapia não é barato, né? E, infelizmente, não é todo mundo que consegue acessar. E ainda tem um pouco também, né? Não sei se você ainda sente, mas um tabu em relação a fazer terapia. Eu acho que em especial entre os homens, mas talvez não tenha um dado aqui para falar, mas que existe ainda um tabu de que, não, terapia é coisa para quem tá louco, eu não preciso. Eu vou tomar um chopp com os amigos e eu vou resolver os meus problemas, né? Ainda existe esse tabu. E eu acho que, além desse tabu, existe também essa má compreensão, às vezes, de que a psicoterapia é uma conversa como qualquer outra, que tem a ver com isso que você falou, tipo, por que eu vou pagar, por exemplo, para conversar com alguém? Tipo, conversa eu faço com os meus amigos, né? E aí, esse raciocínio tem esse pressuposto, quer dizer, que a psicoterapia ela vai ser uma conversa como outras que eu tenho. É verdade. Quer dizer, a pessoa não sabe que a psicoterapia é diferente de conversas na vida, vamos dizer assim, né? Fora desse contexto. Quer dizer, é um tipo muito diferente de conversa, né? É um tipo de conversa que tem uma determinada estrutura, que tem determinados objetivos, finalidades e formas de conduzi-la que não se assemelham a nada que você conversa normalmente com outras pessoas, porque ela é feita de uma maneira sistemática, de uma forma estruturada e obedecendo a objetivos muito precisos. Então, isso muda completamente a história. Então, nem sempre a pessoa sabe que a psicoterapia ela é realmente diferente, né? Em termos do que ela pode oferecer de outras experiências. O que não quer dizer que outras experiências da vida não possam ser extremamente terapêuticas psicologicamente. São, e isso é maravilhoso. Mas a psicoterapia tem uma especificidade e eu acho que isso é importante reconhecer. Eu acho que um avanço legal que vem acontecendo no trabalho assim, de empresas, algumas que eu conheço, é que agora elas começam a fornecer serviços de psicoterapia para os seus funcionários, até como uma forma de tratar essa questão de ansiedade, de saúde mental dentro do trabalho. Algumas pagam para os funcionários um serviço de psicoterapia. Não sei se você já viu isso acontecendo. E eu vejo, assim, uma forma mais crítica também, sabe? Porque eu acho que, por mais que seja, sim, interessante ter uma oferta desse tipo, eu acho que é preciso pensar além disso, porque não adianta a gente ficar colocando psicoterapia se a organização do trabalho permanece justamente a mesma. Sim. E aqui a psicoterapia ela pode acabar servindo, como tantas outras coisas, quase como uma, vamos dizer assim, distração, sabe? Assim, para que você aguente mais de uma organização completamente desumana de trabalho. Então, tipo, passa um tempinho aqui, né? Faça um pouco de psicoterapia e depois volte para o mesmo ambiente terrível que estava antes. Quer dizer, isso não vai ajudar, né? No sentido de ter uma transformação substancial da organização do trabalho que seria necessária para o caso.
E aí, nisso, eu acho que é muito interessante ver que está surgindo muitas abordagens novas, relativamente novas, né? Na academia o tempo é mais lento, né? Assim, são coisas que já tem vários anos, mas, assim, para a gente, de certa maneira, ainda é novo, que procuram fazer isso, quer dizer, investigar a organização do trabalho e modificar ela com uma perspectiva, vamos dizer assim, de inclusão das pessoas no processo de participação e da subjetividade também das pessoas e como elas se sentem no ambiente de trabalho. Eu estou pensando aqui, por exemplo, na ergonomia da atividade, na psicodinâmica do trabalho, na clínica da atividade, na ergologia, na psicossociologia do trabalho. São várias correntes que principalmente surgiram ali na França, né, desse período da década de 1950 para cá, né? E que tem muito a oferecer em relação a modificações da organização de trabalho, levando em consideração, como falei, o ponto de vista dos próprios trabalhadores, né? E Sim. Como é que a gente pode incluir as pessoas dentro dos processos decisórios a respeito do que é que vai se passar dentro do ambiente de trabalho. Então, isso ainda está, eu acho, relativamente pouco conhecido. Quando eu penso que o potencial dessas contribuições é enorme. Então, aqui eu acho que a gente teria uma forma de encarar as questões do trabalho bem mais complexa e que não é individualizante. Porque é isso, quer dizer, se você olhar somente pelo viés da psicoterapia, faz parecer que aquela pessoa ali é que é frágil, ela que é o problema. Tipo, tá tudo bem, mas ela foi fraca, ela adoeceu, ela ficou mal, ela precisa de ajuda, sabe? Quando, na verdade, o ambiente de trabalho está deixando todo mundo mal, né? O ambiente de trabalho está organizado de uma maneira que gera um sofrimento psicológico intenso para as pessoas. Pode ser que só uma tenha chegado ao ponto de procurar uma ajuda, por exemplo, de psicoterapia. Mas isso não quer dizer que as outras estão bem, não quer dizer que está tudo legal. Então, assim, a gente precisa olhar para o ambiente de trabalho, modificar ele e discutir a atividade de trabalho. E aí, todas essas correntes, como eu falei, né, de pesquisa e de intervenção, estão fazendo isso. Então, é muito além de oferecer a psicoterapia, o que a gente precisa. Oferecer psicoterapia é interessante, é bom, mas se a gente coloca isso no lugar de uma atenção e uma transformação do trabalho, isso é um recurso, vamos dizer assim, completamente errado, né? A gente precisa olhar em primeiro plano para o trabalho, né? Com certeza. Nossa, Flávia, eu só não levanto aqui e bato palma pra você porque eu tô de pijama por baixo. Porque, cara, acho que você falou, assim, muito do que eu sentia, assim. Eu até já fiz um vídeo aqui sobre isso que eu chamei de Mac Mindfulness, que são essas ferramentas, assim, que as empresas colocam, né? Vamos todo mundo meditar agora, vamos fazer yoga, não sei o quê, mas dentro de casa, né, as mudanças que precisam ser feitas organizacionais para que, assim, a galera não tenha burnout com 29 anos, às vezes não acontece, né? E são mudanças realmente estruturais que precisam ver na forma do trabalho, não só na quantidade de horas que as pessoas estão trabalhando, mas, assim, por que o nosso ambiente faz com que as pessoas sejam assediadas, por exemplo, né? Tem alguns casos, assim, muito famosos de empresas multinacionais brasileiras de que faz parte da forma do trabalho, por exemplo, sei lá, jogar ovo na pessoa que não atingiu determinada meta, né? Ou, assim, é normal que tenha sempre um diretor que vai e, sei lá, assedia todo mundo para todo mundo conseguir ter mais resultado. Então, isso faz parte do meio jeitão, assim, do mundo corporativo, que às vezes as empresas não veem, né? E aí colocam essas soluções band-aids, né? Que uma vez eu vi essa definição e eu achei maravilhosa. Como essa de ter a psicoterapia, né? Claro que é bom, mas, assim, tem coisas mais importantes a serem feitas. Pois é, isso tem tudo a ver com ética também, né? Eu acho que tem um determinado pensamento muito comum, assim, dentro dessa lógica do famoso bottom line, né? Se está dando resultado, se está dando lucro e se o número está bom, está crescendo, está tudo bem, é isso que importa e é isso que a gente precisa fazer. Esse é um raciocínio monstruoso, porque às vezes você está passando por cima de todo mundo, destruindo vidas, causando sofrimento,
promovendo pessoas que fazem assédio moral e olha para o número e diz, olha, tá tudo ótimo. É exatamente isso que a gente precisa. Continue assim, né? Quer dizer, é um raciocínio monstruoso, porque ele não olha absolutamente para nada, a não ser para o número do resultado final. E isso justificaria tudo. Quer dizer, isso está muito errado, né? E se a gente não percebe que isso está completamente destrutivo e errado, a gente está, de certa maneira, vamos dizer assim, compartilhando ou ajudando a fomentar essa lógica de destruição, que eu acho que, infelizmente, está tão forte, tão presente, né? Até uma coisa assim que eu venho pensando, né? Porque antes eu estava muito na cabeça que essa nova definição da OMS, né, nova entre aspas, ia fazer com que algumas coisas mudassem no mundo empresarial, no mundo corporativo, porque agora as pessoas talvez vão processar mais as empresas e tudo mais, mas sinceramente eu não acredito que isso vá acontecer, assim, eu acho que depois no final do dia, eu ganhei um processo ali, né, eu sofri um processo de 300 mil reais, que nem se falou do banco, mas tudo bem, porque meu lucro é muito maior do que isso, mas eu acho que um ponto onde vai começar a pegar nas empresas é na questão de reputação. Então, que reputação que eu quero mostrar para o mercado? Que reputação que eu quero ter? Uma reputação de que eu sou uma empresa que, sei lá, por exemplo, na minha propaganda eu coloco que está tudo lindo, maravilhoso e que, sabe, olha o mundo, que lindo, tem lá uma modelo e aí coloca modelo negra, por exemplo, na propaganda, mas dentro de casa eu não tenho nenhum funcionário negro. Então, qual que é a reputação que as empresas vão querer deixar no mundo? Eu acho que isso vai acabar começando a pegar para o lado das empresas. Não sei se você concorda comigo. Sim, eu acho que sim, Fernanda. E é aquilo, isso tem um aspecto positivo, mas ao mesmo tempo acho que não é o suficiente, né? Assim, mais uma vez, né? Tipo, é interessante ter, ainda que somente na propaganda, né? Alguns elementos que sejam mais inclusivos e tal. Certamente você pode ver isso como um progresso, tipo, está um pouco melhor do que estava antes, né? Mas eu acho que a gente precisa ainda ir atrás do que falta, que não seja só na propaganda, mas que a gente tenha de fato um interesse, um compromisso com mudar de verdade as situações de trabalho e com pensar a respeito da saúde mental, não somente na maquiagem, não somente naquilo que gostaríamos de deixar, digamos assim, transparecer para os outros, mas no dia a dia, né? Realmente para pensar isso, vamos dizer assim, de forma mais concreta. E eu acho aqui que precisa ser encarado de forma mais séria e mais central, isso dentro das empresas, né? Chamar essa responsabilidade e admitir que precisa mesmo ser modificado algumas coisas, e que precisa ser investido, inclusive, também dinheiro, tempo para se modificar, para se investigar os processos de trabalho e promover modificações nele. Porque aquela coisa, assim, muitas vezes eu tenho a sensação que as pessoas acham que não há tempo para poder parar para pensar sobre o trabalho. O ritmo é tão acelerado que ninguém pode pausar para poder avaliar o que está sendo feito. É verdade. Assim, avaliar de verdade, eu digo, porque às vezes você tem 1000 sistemas de avaliação, mas é aquilo que a gente está falando, todos os indicadores estão verdes, mas a vida está uma droga. Exatamente. Então, assim, a avaliação pode ser mentirosa, assim, eu estou pensando, quer dizer, falar verdadeiramente sobre os problemas que as pessoas estão sentindo, sabe? E o que é que está pegando na vida concreta de quem está executando as tarefas. E ter um espaço em que isso possa ser, de fato, não só escutado, como trabalhado, ser dado consequência ao que está sendo colocado para aquilo. Isso ser seguido, ainda que isso envolva reformular algumas coisas, como o próprio sistema de avaliação, que está todo verde e está claramente não dando conta da situação. Então, assim, falar real, como a gente diz às vezes, né? Quer dizer, e dar consequências para isso está faltando diálogo real sobre as situações. Porque no fim fica muito no curto prazo, assim, né? No curto prazo tá dando certo, a gente tá tendo lucro no curto prazo, mas o quanto que você esmagar, espremer os funcionários vai te trazer um retorno no médio e longo prazo, né? Isso não vai acontecer. Ainda mais, eu acredito que as gerações mais jovens, assim, elas estão bem diferentes, né? Elas têm coisas que elas não vão aceitar mais.
não vai aceitar um ambiente de trabalho hostil. É essa sensação que eu tenho assim com a geração Z, por exemplo, né, que são mais jovens e tal. Eles não aceitam mais certo tipo de coisa e certo tipo de ambiente de trabalho, né? Sim, acho que tem sim mudanças culturais e de valores que estão sempre acontecendo, e você falou já hoje, né, sobre muitas coisas que eu acho que apontam nesse sentido, e nisso eu acho que temos aí, vamos dizer assim, razões para ter esperança também, porque, quer dizer, pessoas com valores diferentes e com uma forma de olhar para a situação do trabalho diferente, chegando em posições de gerência, de comando, como é que elas vão lidar com isso, sabe? Quer dizer, tendo mais poder, por exemplo, mais oportunidades de fazer diferente, como é que isso vai ser, né? Então, assim, eu espero que isso possa ajudar, sim, a termos modificações interessantes nesses problemas que a gente está falando. E eu achei uma coisa interessante que você disse sobre os conceitos franceses, né, que tem acho que é não vou lembrar o nome agora, mas que vai além dessas soluções, né, band-aids, assim, vai de ter a terapia, ter a sessão de meditação, que é uma questão de olhar a organização como um todo. Não sei se você poderia falar um pouco mais sobre isso, porque eu até queria te perguntar, assim, onde você vê que está tendo uma grande melhoria nas empresas, assim, quais são as práticas que estão realmente funcionando? Pois é, então, para dar, por exemplo, uma dessas coisas que eu falei foi a clínica da atividade, né? Tá. Vejo essa formulação muito interessante, né? Ela foi principalmente desenvolvida por um pesquisador francês chamado Yves Clos. Quando eu fiz o doutorado sanduíche, eu fiquei justamente lá na equipe dele, né? E aprendi muito com o que eles estavam fazendo, e me chamou a atenção porque significa discutir e investigar a atividade de trabalho, tal como ela é realizada pelas pessoas, e utilizando o ponto de vista dos próprios envolvidos. Então, eles utilizam diferentes técnicas para isso, sabe? Tá. Diferentes métodos. Um deles, por exemplo, é chamado de autoconfrontação cruzada. Você tem uma forma de investigar a atividade de trabalho em que você investiga essa pessoa fazendo o trabalho dela e você vai conversar justamente com essa pessoa, ela vai escolher um determinado momento, uma determinada atividade que ela gostaria de investigar. E aí você tem uma filmagem desse momento e a pessoa vai assistir ela mesma trabalhando. Nossa. E ela vai comentar isso junto com o psicólogo. E depois você tem seleções dessa filmagem que vão ser apresentadas e discutidas com outra pessoa que faz o mesmo trabalho que ela. Uhum. E aí as duas vão comentar sobre aquilo que está sendo colocado. E aí você tem a ideia de que você vai ter diferentes pontos de vista sobre a atividade de trabalho e a identificação de problemas e de questões que estão acontecendo ali. E depois, isso que é discutido entre essas pessoas pode ser levado para um grupo maior e dizer, olha, descobrimos, por exemplo, nessa investigação, questões tais como essa, e isso é discutido num grupo. E isso, depois de discutido num grupo, pode ser justamente levado a modificações ou a proposições de alterações dentro do grupo de trabalho. Eu estou resumindo muito aqui, né, a metodologia, para falar assim de uma forma super breve, mas é só para dizer que nós podemos investigar de forma sistemática a atividade de trabalho, como eu falei, a partir das próprias pessoas que estão fazendo o trabalho. E isso, para mim, é muito importante, porque, quer dizer, são elas quem vão identificar também essas situações problemáticas e pensar soluções para aquilo. Isso pode ser uma maneira da gente desenvolver essa atividade de trabalho, vamos dizer assim, de forma muito concreta, porque não é aquilo que o documento disse que ela deve fazer, entende? Sim. Não é aquilo que supostamente ela deveria fazer, é aquilo que de fato acontece, ou seja, se conversa sobre a situação tal como ela acontece para a pessoa. Sendo que para tudo isso ter esse desenvolvimento de transformação desejado, a gente precisa de muito apoio dentro das organizações. Quer dizer, porque corremos um risco enorme, não se pode fazer isso sem que haja um interesse
e uma capacidade por parte das pessoas que têm também, né, digamos assim, o poder de decidir determinadas questões dentro daquela organização, de que precisamos investigar o trabalho, precisamos aprimorar esse trabalho, com essa concepção, inclusive ética que eu estou falando, né, embutida, de que as próprias pessoas envolvidas precisam ter um lugar de destaque, né, naquilo que vai ser discutido, como vai ser discutido. Nossa, mas eu achei essa metodologia muito interessante, porque vai profundamente na raiz do problema, né? Na raiz do que está acontecendo. Eu vejo assim, quer dizer, tem contribuições fantásticas, porque a gente parte das próprias situações das próprias pessoas, como eu falei, e não de uma coisa que seja muito temos aqui um padrão de qualidade tal que nós precisamos implementar e agora todo mundo vai ter que seguir isso. Quer dizer, não é assim, é pensar, peraí, o que está acontecendo? Quais são as situações reais e quais são os problemas reais que essas pessoas concretas estão enfrentando? E partir daí, né? Então, acho que isso faz muita diferença. Não, e o que você falou também de a liderança, né, tem que estar também envolvida e estimulando que isso aconteça é fundamental, porque senão nada funciona, né? Pois é, a gente corre muitos riscos de levantar questões e depois não poder fazer nada. Isso geraria uma extrema frustração. Por isso que eu falei, isso tudo não pode ser feito sem um grande apoio e comprometimento por parte de pessoas da organização que vão, de fato, colocar isso em termos de vamos buscar com que isso tenha consequências, né? Porque senão você pode perder completamente a confiança no processo, que é descobrimos problemas, fingimos que vamos abordá-los e depois só colocamos ele debaixo do tapete e volta tudo como era antes, e aí leva ao cinismo, como eu estava falando aqui, a amargura em relação ao ambiente de trabalho, né? Quando você vê que o outro viu o problema e nada vai ser feito. Você sabe que o outro sabe, ele sabe que você sabe, que sabe, todo mundo sabe, mas nada é feito. Aí pronto, aí você tem o cenário perfeito para desesperança e para amargura. Infelizmente, isso muitas vezes é o caso. Então, a gente precisa também desse compromisso com um tratamento, como falei, com a mudança, para que abordagens como essa possam, de fato, render o seu melhor, vamos dizer assim. E você sabe se esse tipo de abordagem, como a autoconfrontação cruzada, ela já está acontecendo em algumas empresas ou ela, por enquanto, é algum teste, algum estudo que está sendo feito no meio acadêmico? Como que está isso? Olha, essa é uma boa pergunta, viu? Porque, assim, eu tenho parte da resposta, mas muitas dessas coisas são dúvidas para mim também. Começando com a França, né? Lá, isso sim está sendo utilizado e você tem acordos entre empresas e própria instituição de pesquisa, como essa que eu fiquei um tempo, que é o CNAM. Então, eles têm, por exemplo, intervenções e acordos, contratos com a Renault, né? Olha. A empresa de casa. Então, você tem coisas disso acontecendo na reunião. Inclusive, fiz parte de uma parte das discussões disso, não estava lá no campo propriamente dito, mas participei de discussões sobre essa intervenção lá. Sou autor de um artigo que relata um pouco dessa intervenção da Renault. E no Brasil, isso também está acontecendo aos poucos, assim, quer dizer, isso tem vindo pela via da parte da pesquisa acadêmica, mas aos poucos você tem dissertações de mestrado, tese de doutorado, isso vai acontecendo de se ter em alguns momentos intervenções com empresas ou com determinadas organizações. Então, assim, eu vejo isso como algo que está se formando, né? Não dá para dizer, como te colocamos, que isso está super conhecido, que isso está facilmente acessível. Não acho que chegou nisso, né? Sim. Mas, aos poucos, isso começa a se tornar algo possível, principalmente a partir das pesquisas acadêmicas, mas, quer dizer, esses alunos que fazem mestrado, que fazem doutorado, eles, aos poucos, vão começando também a abrir consultorias de psicologia, em que eles trazem elementos disso para a consultoria. Sim. E aí isso começa a chegar de uma forma, vamos dizer assim, mais fácil também para as empresas, né? Então, eu vejo isso como um processo que está em andamento, mas tem impressão ainda incipiente, sabe?
sendo que precisaria fazer uma pesquisa aí para ter mais elementos sobre como é que está isso, mas o meu ponto de vista é que a gente está caminhando, ainda que no início, de poder oferecer mais isso. Eu acho isso ótimo. Aliás, eu tenho visto algumas ações que acontecem, né, bem inovadoras com as empresas, mas não estou segura que vai curar 100% o problema de saúde mental no trabalho, burnout. Por exemplo, algumas empresas que já estão testando a semana de 4 dias de trabalho e não 5. Não sei se você já ouviu falar sobre isso também. Parece que tem vários testes rolando na Europa, no Japão, e se eu não me engano tem uma empresa aqui no Brasil que já está fazendo isso. Que também é um teste, né, inovador nessa questão de exaustão que pode te trazer o trabalho, mas eu ainda não acho que seja algo tão profundo quanto o que você estava dizendo aí sobre esses testes que estão rolando na França. Realmente, porque é isso, tipo, uma semana menor pode ser interessante? Pode, né? Pode ajudar? Pode. Mas não me parece ser o ponto mais essencial, assim, eu acho que é aquilo, toda hora eu acho, voltar para a questão, como é que está a organização do trabalho, né? Sim. Porque um dia a menos, né, continua sendo mais importante para mim me perguntar o que é que está acontecendo nos outros 4 dias. Eu também acho. Ou no 5º dia que as pessoas vão fingir que ninguém está trabalhando, mas está todo mundo trabalhando ainda. É verdade. O X da questão está aí, tá no tempo que a gente está trabalhando e não nesse momento que faz o diferente, né? Nossa, Flávio, eu tô amando, assim, a nossa conversa. Infelizmente a gente está chegando no final, mas eu queria te fazer uma última pergunta, que é, assim, se eu me encontrar numa situação, putz, acho que eu estou com burnout. E, assim, o que eu deveria fazer, sabe? O que você acha que eu deveria conversar com o meu chefe, procurar um psicólogo? O que você acha que eu deveria fazer? Essa é uma pergunta bem difícil, né, Fernanda? Porque envolve isso que a gente estava falando. Envolve isso que a gente estava falando sobre o ambiente de trabalho, as relações hierárquicas e como é que elas vão ver mudanças no trabalho. Então, assim, existe uma abertura, né, dentro desse ambiente de trabalho, dentro dessas relações hierárquicas, para se discutir a organização de trabalho, né? É uma pergunta que muda tudo, né? Porque se você pode levantar essa discussão, isso aponta um caminho interessante, né? Sobre como é que isso pode ser abordado. Mas nem sempre você tem isso, certo? Então, você pode ter uma situação em que você não se sinta à vontade sequer para levantar algumas dessas questões que são as razões pelas quais você está sofrendo com a sua chefia, porque você pensa, por exemplo, que aquilo, infelizmente, não tem portas abertas para escutar aquilo que você está trazendo. E aí, né? Quer dizer, então, tem questões aí que são muito delicadas, né? Então, assim, quando você pode abordar essa questão de trabalho e de que forma, é algo que pode ser muito variável de ambiente, de relações de trabalho, mas, quer dizer, levando em conta tudo que a gente estava falando antes, discutir a organização de trabalho é muito importante, né? Sim. Mas levando em consideração tudo isso que a gente está dizendo aqui, quer dizer, pode ser extremamente difícil e pode ter portas fechadas para isso, né? Então, é algo realmente delicado, saber como é que isso pode ser feito, né? Por outro lado, silenciar sobre isso também pode ser um preço muito alto, né, a pagar, Sim. né, em termos da própria saúde, né. Uhum, então, às vezes você tem dilemas aí bem dramáticos, assim, quer dizer, falar ou não falar, quer dizer, se eu falar, eu posso, vamos dizer assim, em última instância, inclusive, perder esse emprego, né. É verdade, pode acontecer. Né? Mas não falar pode me levar a um sofrimento intenso e isso pode estar prejudicando minha vida. Então, assim, a gente encontra situações em que você tem dilemas éticos, dramáticos desse tipo no trabalho. Isso é grave, né? Assim, isso é muito grave. E eu acho que a gente precisaria justamente caminhar, então, para isso. Quer dizer, como é que a gente pode ter mais diálogo dentro do ambiente de trabalho e diálogo, como eu falei, que leve em consideração esses elementos difíceis de organização de trabalho. Se a gente consegue ampliar o que é possível ser dito,
em ambiente de trabalho, a gente talvez tenha aí um caminho interessante. E acho que sempre procurar ajuda psicológica, né? Eu acho que ir pelo caminho da terapia, se eu tô, assim, exausta, chegando nessa situação de que eu não tenho mais vontade e começo a encarar com cinismo o trabalho, eu acho que procurar uma ajuda psicológica é sempre uma boa alternativa, né? Sim, com certeza, isso pode ser uma ótima alternativa. E aqui eu acho que volta aquela coisa que a gente comentou no início sobre os diferentes níveis. Então, você tem um nível pessoal, e para esse nível pessoal, a psicoterapia, com certeza, pode ser um elemento que pode te ajudar a planejar mudanças, né? E realizar mudanças na sua vida, né? Mas é preciso olhar também para esse outro nível organizacional, né? Quer dizer, e como é que estão as coisas lá, e o que é que pode ser feito lá. Então, assim, para esses diferentes níveis, temos diferentes respostas e intervenções possíveis. Ainda que essas mudanças você não vá conseguir fazer agora, né? Mas pelo menos se você vai observando o que está acontecendo contigo e todas as suas questões também psicológicas e linkar isso com o seu trabalho, você pode ir planejando alguma coisa diferente para você, né? Eu acho que a terapia ajuda muito nisso também. Flávio, muito obrigada pela conversa. Eu fiquei super feliz, assim, aprendi muito. Não sei se tem algo a mais que você queira falar, que talvez eu não tenha te perguntado. Não, eu acho que é isso, assim, eu fico feliz também de ter a oportunidade de estar conversando sobre esse tema, porque é um tema que me deixa muito entusiasmado, sabe, Fernanda? Eu acho que é preciso que tenha mais informação sobre isso circulando, né? Sim. Para que essas coisas que a gente está comentando aqui possam se tornar cada vez mais presentes no debate público sobre a saúde mental no trabalho e que isso ajude a promover mudanças nesse sentido que a gente está discutindo tanto hoje. Então, espero que isso possa servir, digamos assim, como estímulo aí para que mais pessoas pesquisem sobre isso, discutam sobre isso e fundamentalmente, a gente ter ambientes de trabalho melhores. Eu queria, inclusive, te parabenizar por todo o seu trabalho. Eu realmente fiquei muito orgulhosa quando eu vi o seu nome lá na New York. Eu falei, nossa, um brasileiro sendo citado nessa revista tão importante. Então, super parabéns. É muito legal falar contigo, dá para ver a sua empolgação com esse tema, e é um tema que eu também adoro, porque me toca pessoalmente. Então, muito obrigada, Flávio, pela sua participação, viu? Realmente foi uma conversa muito especial. Obrigado, Fernanda. E é isso, gente. Bom, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito. Continua acompanhando aí os episódios do podcast. E se você quiser deixar algum comentário, alguma pergunta para o Flávio, deixa aí, escreve o seu comentário que a gente vai ler e te responde. É isso, gente. Obrigada, um beijo, até o próximo vídeo.